Boa tarde a todos. Como já fui apresentado aqui, meu nome é André, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Canoeste há 10 anos. Agora a gente está assumindo um novo desafio, né, um novo projeto, e eu vim justamente aqui apresentar para vocês esse projeto, que é um modelo de negócio bastante diferente do que a gente tem no mercado, em relação ao modelo de negócio em si. Então a gente vai falar um pouco sobre como a gente vai trabalhar com a nossa biofábrica, Canoeste Bio. Então o nome da nossa apresentação aqui é Modelo de Acesso à Sustentabilidade. É um nome um pouco subjetivo, porque dentro da associação, nós somos uma associação, eu vou falar um pouco mais, explicar a nossa entidade antes, mas nós temos alguns projetos que são ligados à sustentabilidade. A biofábrica ela vem para complementar essa gama de projetos que a gente vem trabalhando. Então, rapidamente, antes da gente entrar no ponto focal da apresentação, eu vou fazer a apresentação da Canoeste. Nós somos uma associação de plantadores de cana, estamos aqui sediados em Sertãozinho, é a nossa matriz. É uma instituição bastante antiga, no meio do ano agora completamos 78 anos. Nós estamos presentes em cerca de 90 municípios, estamos distribuídos em 12 escritórios regionais, aqui também na macro-região de Ribeirão Preto. Temos aí um quadro de 2.000 associados, abrangendo 3.500 propriedades na região. A área de abrangência está em torno de 120 mil hectares e 7 milhões de toneladas. Então, a gente está esparramado aqui na região. Cada escritório nosso tem um agrônomo que faz atendimento direto ao nosso associado, e a gente consegue ter uma capilaridade bastante interessante nessas áreas de atuação. E esses são os principais pilares que a gente atua, né? Uma associação ela tem alguns pilares básicos que ela precisa atuar, e eu falo muito mais facilmente do pilar técnico e agronômico, porque eu faço parte disso e é o meu dia a dia, né? Então a gente está presente em toda a parte de consultoria técnica agronômica, geotecnologia, serviços topográficos, levantamentos e mapeamentos com drone, imagens de satélite também. A gente tem os laboratórios aí, o laboratório de sacarose, os fiscais que estão, os inspetores de qualidade que ficam nas usinas parceiras. A gente também está presente aí na região em parceria com mais ou menos 40 unidades industriais. E também um outro pilar que a gente atua muito forte é o jurídico legal. A associação tem um escopo jurídico muito grande em relação à assistência jurídica ao produtor de cana. Então, em todos os aspectos voltados à área produtiva, agrícola, área agrícola, né, o que toca essa esfera jurídica, a gente consegue dar uma assessoria e orientar nosso associado para isso. E nesse escopo também tem o departamento ambiental, um departamento que em cana é sempre bastante requisitado. Nosso departamento é um departamento bastante robusto na parte ambiental. A gente tem serviços bastante expressivos, como monitoramento de incêndio por satélite, PAN, inclusive trabalhamos esferas regionais, estaduais e federais, fortemente com essas questões ambientais. E a representatividade política também é um pilar da associação muito forte. A associação ela precisa estar se relacionando em diversas esferas, defendendo o interesse da classe, né, dos produtores. Aqui a gente tem Consecana também, que é o sistema de pagamento, que está aí em parceria com as usinas, né, um sistema híbrido, vamos dizer assim, de gestão de pagamento. Então, a Canoeste ela atua em todas essas esferas de forma ativa e sempre presente aí.
Aqui só para exemplificar a nossa capilaridade, nossa capacidade de atendimento e presença no campo. Então, esses dados são do ano passado. Então, no ano passado, no ano de 2022, a gente realizou 24 ordens de serviço, e se a gente dividir esse número por aqueles 2.000 associados, dá uma média aí de 12 atendimentos por associado ano. Isso é um número bastante interessante, que mostra que praticamente mensalmente a gente está com o nosso associado. Logicamente, a gente tem associados que usam a gente 3, 4 vezes no ano, mas tem associados que usam 20, 30 vezes, nos acionam 20, 30 vezes no ano. Então, isso mostra a presença da associação, a capacidade de estar próximo ao produtor, capacidade de influenciar o produtor quanto aos seus manejos e também essa capacidade de atendimento, né, de estar próximo ao produtor. E a gente fez um estudo rápido de viabilidade, a gente precificou esses atendimentos em valor de mercado. Então, se o cara fosse no mercado pedir esses atendimentos, esse valor chegaria aí em 5 vezes a receita que é investida na associação. Então, a associação consegue retornar para o produtor com 1/5 do que ele teria acesso a esses serviços, sejam consultoria agronômica, jurídica, ambiental, etc., a valor de mercado. Então, é um dado muito interessante, porque a cada R$1 colocado na associação, volta 5 para ele, a gente pode considerar isso. Então, é um negócio muito interessante, a gente tem clientes bastante satisfeitos, associados bastante satisfeitos com esse modelo. E aqui é o tripé das organizações de classe, e eu quero focar no terceiro, que é promover acesso à informação e tecnologia. Isso está no DNA da associação. O nosso operacional é voltado para isso, levar tecnologia, levar inovação, levar informação para o nosso produtor. E, nesse sentido, a gente tem buscado alguns projetos e alguns serviços que possam deixar nosso portfólio mais dinâmico, nosso portfólio mais robusto, mais dinâmico, e atender esses movimentos de mercado que a gente tem visto, né? Já foi muito bem explorado aqui, tanto movimentos que vão de encontro a temas de sustentabilidade, quanto movimentos que também vão de encontro a manejo biológico. A gente viu essa explosão do mercado de produtos biológicos. A gente recebeu várias demandas nesse sentido, e eu vou falar de 2 projetos que estão ligados a esse modelo associativo de acesso à sustentabilidade. O primeiro deles é o nosso programa de boas práticas e certificações. A Canoeste começou com esse programa o ano passado. Nós temos uma equipe robusta trabalhando nisso, um profissional dedicado em 100% do tempo. A gente tem um comitê também multidisciplinar, então um representante de cada departamento debatendo esses temas, porque a certificação ela é muito ampla, né? Tem vários aspectos, então a gente precisa entender quais os caminhos para isso, né? E gerar serviços que facilitem o caminho do produtor. A gente tem visto também que o mercado tem pedido bastante isso, só que a gente está se antecipando, porque muito provavelmente, em um curto espaço de tempo, a gente vai ter pressões muito mais fortes para a certificação. A gente está vendo o CBIO aí a todo vapor, a gente está vendo pressões internacionais acontecerem para a comercialização de produtos e commodities. Então, a gente está se organizando para atender o produtor antecipadamente. A gente está com um grupo grande, quando a gente fala de associação, é um grupo em volume de cana bastante significativo. A gente deve fazer a certificação desse grupo até o final desse ano. Então, está rodando a todo vapor esse projeto. E isso também vai de encontro, a Rosa falou na primeira apresentação de hoje aqui, que lá elas têm as agências que regulam, né, as atividades agrícolas. Então, e a gente não tem isso internamente de forma regulatória direto no campo, mas a certificação é isso, né? A gente regular, a gente buscar boas práticas, práticas que tenham menos impacto agronômico, menos impacto ambiental, e que sejam ainda assim eficientes ou até mais eficientes do que a gente já vem manejando de modo geral.
E esse projeto, ele acabou gerando para a gente um outro gancho, né? A gente começou a visualizar outras oportunidades. Aí surgiu a ideia da Biofábrica. Essa ideia foi de um colega nosso da equipe, até está aqui com a gente, foi o Felipe, trouxe essa ideia da Biofábrica. Foi uma ideia para o nosso modelo de negócio inicialmente, uma ideia bastante ousada, que fugiu um pouco do nosso escopo, mas a gente, depois de muito debate interno, achou uma super oportunidade, e a gente também vinha com demandas e perguntas dos nossos produtores com muito interesse em manejo biológico, muita pergunta também sobre a on-farm, né, o pessoal querendo fazer a produção nas próprias propriedades, e a gente pensou, por que não a Canoeste ser o on-farm do produtor associado? On-farm no sentido de ser a fábrica dele, o associado é dono da associação. Então, nesse sentido, a Canoeste se dispôs a enfrentar esse projeto, mas é importante falar também que a gente não é um conceito on-farm. A gente tem uma estrutura fabril de biofábrica totalmente com asepsia, estéreo, automação, é uma estrutura bastante robusta. A gente está em fase final de implementação, a gente está praticamente pronto operacionalmente, mas, embora estejamos prontos, estamos no processo de registro, regulamentação, burocráticos que vocês todos conhecem, né? Então, estamos nesse processo, a gente busca realmente esses registros e é essencial para o nosso modelo de negócio, para garantir eficiência, ter as garantias necessárias aí que já estão mais que descritas nas especificações aí já dos registros, né? Então, inicialmente a gente vai começar a trabalhar com 2 fungos, a Bovéria e o Metarrísio. Num próximo, a gente já está planejando alguns outros passos, mas a gente vê muita coisa adaptada à cultura de cana-de-açúcar. Talvez esses sejam os micro-organismos mais antigos, mais utilizados na cultura de cana, mas a gente vê muita coisa vindo de outras culturas. Então, a gente está buscando parcerias para tentar desenvolver soluções mais específicas. Não que a gente vai descobrir micro-organismo novo, não é nada disso, mas talvez procurar formas de aplicar que sejam mais eficientes para a nossa cultura, formas da gente incluir isso no manejo, que o torne um manejo também mais eficiente. Diferente de muita coisa que foi apresentada aqui, muita parte dos produtores que a gente atende não tem acesso, por exemplo, à torta de filtro, à vinhaça, à compostagem, que são recursos que são muito fáceis quando a gente fala de unidade industrial, mas para a realidade do produtor rural é completamente diferente. Então, a gente tem que criar outros mecanismos que possibilitem um manejo mais adequado. Dando continuidade aqui, o modelo de negócio nosso é um modelo inovador porque ele é um modelo exclusivo para associado, então a gente não vai para o mercado vender produto biológico, a gente vai oferecer esses produtos para os nossos associados. É um modelo também com cota de produção, então vamos dizer que é fornecimento encomendado, né? Então a gente vai trabalhar sobre demanda, a gente tem uma capacidade praticamente para atender todos os associados, então se houver demanda vamos trabalhar a todo vapor, ainda isso é tudo planejamento, né? E viabilidade financeira, né? A gente, como associação, o nosso intuito realmente é atender o nosso produtor, e a gente vai trabalhar com um custo bastante reduzido, na verdade, custo de produção e margem operacional, a gente não tem margem financeira em cima da comercialização de produtos, e a gente vê uma oportunidade aqui, na verdade, produtores aqui da nossa região são bastante tradicionais quanto ao manejo. A gente, apesar de ter esses números que até o Andreotti apresentou agora, de a cana ser uma das culturas com maior adesão de biológico, a gente vê os produtores tradicionais com bastante dificuldade em plena adesão. Então,
Então, experimenta um pouco, vai ali, vai aqui. A gente quer justamente incentivar manejos mais sustentáveis. É esse o nosso conceito. A gente quer criar manejos mais sustentáveis e acho que até a gente tem capacidade de capilaridade para isso, então isso provavelmente vai possibilitar até aumento de uso de biológico das empresas que produzem, que são especializadas nisso, né, que são as grandes empresas aí. A gente vê um movimento muito grande de mercado entrando, então em nenhum momento a gente tem pretensão ou almeja ser concorrente, muito pelo contrário. As parcerias, nesse sentido, serão e são muito bem-vindas. Também um diferencial bastante interessante nosso é essa capacidade de acompanhar todo o processo. Porque aqui a gente tem uma equipe duas equipes de monitoramento. A gente monitora aí praticamente 60 mil hectares ano em relação ao monitoramento de pragas. Então, a gente já é um trabalho que é desenvolvido. Esse trabalho ele é recorrente, então a gente visita a área mais de uma vez. Então, a gente faz esses monitoramentos, faz a recomendação via agrônomo, faz acompanhamento de resultado. Agora, a gente vai conseguir também disponibilizar um produto para os manejos específicos, nas oportunidades, obviamente, que couberem esses produtos, lógico. Mas a gente tem essa capacidade de gerar um acompanhamento em todo o processo. Então, isso eu acho que é um ganho muito significativo, porque a gente está muito preocupado, também já foi falado aqui, em qualidade. Então, a gente precisa recomendar na medida ideal, né? Então, a gente precisa posicionar da forma correta, e o monitoramento nos dá muito conforto nisso, né? Sem monitoramento, a recomendação fica totalmente aleatória, fica totalmente perdida. Então, a gente tem tido resultados bastante significativos quanto a isso. A gente já tem rodado alguns experimentos em algumas modalidades de aplicação para ganhar conhecimento próprio, porque a gente escuta muita coisa no mercado, a gente acompanha muita área, mas é importante a gente quantificar isso. Então, a gente tem feito um trabalho intensivo nesse sentido, de acompanhamento de aplicações, de teste de eficiência agronômica, para a gente adequar nossos posicionamentos do que a gente vai trabalhar aí e ter resultados que realmente possam impactar o nosso produtor. Esse slide é uma pergunta que eu acho que está muito clara aqui. Alguém tem dúvida que o caminho é esse? O setor está tomando esse caminho, né? O setor está em movimento muito forte e vigoroso para esse caminho de pegada de sustentabilidade, de manejo biológico, e como associação é muito importante a gente estar dentro desse movimento, e mais do que isso, a gente conseguir ser um agente catalisador disso para os nossos associados, a gente conseguir fazer com que ele consiga absorver todo esse material que está chegando, todo esse conhecimento novo em controle biológico que está aparecendo, de forma rápida, de forma eficiente, e ser um instrumento disso, e se for financeiramente viável, muito melhor, né? Então, esse é o conceito que a gente está trabalhando, e eu queria aqui só deixar os contatos, os nossos escritórios regionais são esses, a gente está distribuído aí na região, e agradecer a atenção de todos pela apresentação, e fico aberto para qualquer pergunta ou dúvida. Obrigado.